Olá, nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como fazer uma atividade adaptada. Para isso eu criei um agente GPT, tá? Que ele está treinado e eu coloquei as informações nele necessárias para que a gente possa pedir então uma atividade adaptada de qualquer disciplina e ele vai nos trazer então essas atividades de uma forma que fique mais fácil para a gente trabalhar então com os alunos em sala. Eu vou montar, a partir do que ele me der, né, e do que a gente for conversando aqui, eu vou montar então uma atividade adaptada de física, tá? Eu vou escolher o tema dilatação superficial. Vamos ver o que ele vai nos apresentar, então, de possibilidades. Se você tem um aluno com algumas características, como, por exemplo, não compreende tão bem ou não calcula, é interessante que você diga isso para o agente, né? Então, eu vou fazer uma atividade aqui, vou pedir para ele, faça uma atividade sobre dilatação térmica superficial. Eu vou pedir uma atividade, não, eu vou pedir 12 atividades, né, que aí ele pode me dar diversas, né, de objetiva, complete, VOF. Então, 12 atividades sobre dilatação térmica superficial, todas elas sem cálculos, né, então, às vezes a gente sabe que é muito complicado para um aluno que tem alguma deficiência ou algumas dificuldades, né, e ainda fazer cálculos muito complexos, então tem como a gente trabalhar mais a parte teórica. Vamos ver então o que ele vai nos apresentar aqui de sugestão. Então, ele vai dar aqui para nós um código da BNCC, né, relacionado à ciência da natureza, que está falando de temperatura, e aí ele pode dar, então, jogos, né, a gente pode, então, montar um jogo, a gente pode criar uma história em quadrinho. Ele dá também a sugestão de experimentos e outros jogos. E aí aqui embaixo ele fala também sobre algumas das deficiências mais comuns e o que seria o ideal então para trabalhar com esses alunos. A minha ideia é fazer uma atividade então no Canva, né, para imprimir. Então, eu posso não querer fazer um jogo agora, eu posso deixar isso aqui para depois, tá? Então, eu vou pedir para ele faça uma, faça 12 atividades diversas que eu possa imprimi-las, mescle entre objetivas, VOF, complete, 3 pontinhos. E aí vamos ver o que ele vai apresentar para nós, então. Ele cria, né, uma folha já pronta. Se a gente quiser, a gente pode, inclusive, no final ele vai perguntar, ou se a gente quiser, a gente pode mandar para ele já fazer o PDF, né? Às vezes eu gosto de colocar no Canva, porque eu consigo gerar e colocar algumas imagens, né, nessa atividade. Então, isso pode ajudar, né? Normalmente, alunos que têm dificuldades, às vezes eles são visuais, né? Então, algum desenho pode ajudar. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o Canva, eu já comecei a montar aqui, né, nossa folhinha de atividades. Coloquei o título e vou colocar aqui para o aluno poder preencher, então, o nome e a turma.
E eu vou lá no nosso agente, então, e copio aqui, dou uma olhada, obviamente, né? O que é interessante. Eu posso, de repente, tirar alguma que eu não queira, né? E colocar outras. Ele, ó, como eu falei, ele pergunta se a gente quer imprimir. Então, se a gente quiser imprimir, pode. Mas eu vou copiar aqui e vou fazendo na minha folhinha de atividades do Canva, tá? A gente tem, inclusive, dentro do Canva uma fonte, né, de letra que é para disléxicos, né? Então, se a gente quiser usar essa letra, a gente já vai estar incluindo, né, esse aluno também, que é essa fonte aqui. Então, eu vou deixar nessa fonte e eu vou deixar em caixa alta, porque normalmente alguns alunos com dificuldade de leitura e interpretação, eles, estando em caixa alta, fica mais fácil deles visualizarem, né, e, enfim, e eles terem uma compreensão daquilo que eles estão lendo. Então, eu vou colocar aqui. A gente tem, para completar, a gente tem um VOF, tem um associe colunas. Vamos ver o que mais ele nos dá aqui. Alternativa correta. Escreva com as suas palavras. Circule as imagens que representam a dilatação térmica, né? Então, por exemplo, o que ele fala? Copo com gelo derretendo, né? Então, eu posso vir aqui no Canva, nos elementos aqui do ladinho, e pedir, então, gelo derretendo, por exemplo. Que aí, na minha atividade, eu posso colocar essa imagem ali, e aí ele vai ter que circular, então, onde é que está acontecendo uma dilatação. Então, não vou seguir bem a ordem que ele me deu. Eu tenho essa autonomia também, conhecendo o conteúdo. Eu posso ou não seguir a ordem, mas se eu seguisse a ordem também era interessante, porque eu vi que tem umas atividades bem legais ali, né? Então, vou botar o gelo derretendo, ó, uma pessoa correndo. E aí o aluno vai circular, então, aquelas imagens nas quais aparece a dilatação ou não. Ferro, passar, roupa. Eu posso escolher, então, o desenho que eu quero. Pote com tampa de metal aquecido na água. Se por acaso a gente não achar uma imagem do próprio Canva, a gente pode pedir para o chat, então, criar para nós, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui as imagens que eu tenho, não tem uma tampa de metal que está sendo aquecida. Eu vou pedir, então, para o chat para ver o que ele me dá, mas basicamente seria aqueles vidros de
de conserva, sabe? Em que é vidro, o corpo, né? E em cima a tampa é... Ó, eu esqueci de pedir para ele, quero a imagem. Vamos ver então o que ele vai nos dar aqui de imagem. Se não ficar legal, eu posso então adaptar também, né? Com outra imagem, mas que tem a ver com o que a gente está trabalhando ali, que é a dilatação superficial. Enquanto ele gera então uma imagem, eu vou fazendo as outras atividades, né? Então, complete com sim ou não. Por enquanto eu vou deixar então mais um espacinho ali para colocar a imagem que falta e vou fazendo o restante. Então, vamos lá, essa aqui seria a número 5. Eu não vou colocar número aqui. E aí eu vou deixar espaço, né, para escrever sim ou não. Aí aqui tem uma situação, né, que ele pode ler e responder, né, que é uma interpretação dele. Vamos ver se já saiu a imagem aqui embaixo, ainda não. Deixa eu ver se eu coloquei essa de marca alternativa. Mas acho que não. Aqui eu vou colocar em outra página, inclusive. Né? Vou adicionar, então, mais uma página. E vou continuar, então, a numeração. Olha, ele está falando dos trilhos de trem. Eu vou, para dar uma contextualizada, trilho de trem. Vou colocar imagem. Que às vezes o aluno se interessa e, né, chama a atenção dele quando tem imagem. A gente pode pedir para ele escrever com as palavras dele, então, o que é a dilatação, para ver se o que ele entendeu sobre, né? Ó, ele botou aqui o pote sendo aquecido, então, né? Deu para entender legal a imagem. Eu vou copiar ela aqui do nosso agente e vou completar aqui, então, o que faltava das imagens para ele circular. Ficou bonitinho. A gente sabe que o metal, então, ele vai dilatar mais do que o vidro, facilitando, então, a abertura desse pote, né? Então, o aluno vai ter que ter mais ou menos entendido isso. Vamos ver mais alguma atividade aqui. Ó, aqui ele diz botou um desafio que é observe a imagem de um trilho ondulado. Então, eu não tenho essa imagem, tá? Eu posso ali procurar no Canva ou posso pedir para a inteligência, então, ela crie a imagem e aí eu coloco, né, do trilho, então, ondulado, e aí com essa imagem eu faço a pergunta pro aluno. Eu quero, então, nesse vídeo, mostrar, né, a possibilidade, então, de adaptar a atividade utilizando
o agente GPT, né, treinado para adaptar a atividade. Quem tiver interesse em adquirir, né, esse agente GPT, eu vou deixar o link aqui no vídeo. Ele, então, já está acostumado a adaptar atividades. Então, a gente pode pedir para ele de qualquer disciplina. A gente sabe que a sala de aula é complicada e que muitas vezes a gente, professor, não tem muita ajuda, por exemplo. Então, isso veio para nos ajudar e para facilitar, então, a nossa docência, nosso planejamento, para que a gente ganhe mais tempo, né? Um tempo de qualidade com a gente mesmo, com a nossa família. Então, quem tiver interesse em adquirir esse agente, chama aqui embaixo do vídeo, da descrição, vai estar, então, o link para nos chamar e adquirir. Eu vou, então, esperar aqui a imagem para finalizar a atividade com vocês. Então, ele pede para a gente, então, colocar a imagem, né, desse trilho e pergunta, então, o que pode ter ocasionado, então, o trilho ter ficado entortado. E aí a resposta é simples, né? A gente espera que o aluno, então, responda que ocorreu a dilatação. E dá para a gente pedir também, então, para o aluno fazer um desenho, né? Se ele entendeu, ou de repente até um recorte, né? Se for possível, de um objeto, né? Que facilmente ele pode dilatar, tá? Não ficou um desenho extremamente perfeito, mas fica muito visível que o trilho ele tá, né, com essa ondulação. Ou se eu olhar aqui, ó, vamos ver trilho de trem ondulado. Vamos ver se o próprio Canva ele aparece com alguma coisa, ondulado ou torto, né? Porque no momento que o trilho dilata, se ele não tem aqueles espaçamentos ao longo do seu caminho, né? Isso ocasiona, então, que ele entorte e fica muito perigoso pro trem passar, né? Não gostei muito das atividades que ele me deu, né? Então, eu vou usar aqui o chat me deu, eu posso pedir outro, né? Que ele vai fazer. Mas esse aqui, a princípio, tá legalzinho. Então, seria isso, nossa atividade de dilatação superficial, né? Não quis fazer um vídeo muito longo, mas queria mostrar, então, para vocês a utilidade do agente GPT, principalmente para fazer atividades de uma disciplina que às vezes não é muito fácil, né? Física já é um conteúdo complicadinho, e adaptar às vezes a atividade também é complicado. Então, com esse agente, a gente tem uma ajuda em tanto, né, para a nossa docência. Até a próxima!